A revelação de uma cigana e o fracasso de minha sogra Maledite. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Quero dizer que adoro você e não sei o que é passar um dia sem ver o canal. Vocês são demais. Muito obrigada. Um beijo pra você. Vamos lá. Bom, Ana, já sei que irá me chamar de fulana, então aqui vai o meu relato. Pode ficar tranquila, pois se houver nomes, todos estarão trocados. Em 2017, eu conheci o meu marido. Na época, eu tinha 17 anos e ele 21. Tinha acabado de terminar um relacionamento de 6 anos e por ser muito jovem, eu queria mesmo... Como assim? Você tinha 17 e tinha terminado um relacionamento de 6 anos? Mas é muito... Começou a namorar criança? É isso? Eu conheci o meu marido na época eu tinha... Ou ele tinha terminado um relacionamento. Mesmo assim, de 6 anos. Tinha 17, ele de 21. Tinha acabado de terminar um relacionamento de 6 anos e por ser muito jovem, queria mesmo era aproveitar a vida de solteira. 6 anos? Você namorou com 11? Bom, afinal, passei muitos anos namorando. Gente, tô chocada, tô passada. Eu não saía e pouco conheci desta vida. Achando que eu ia arrasar, lá fui eu curtir a vida de solteira. Triste ilusão. Peraí. Conheci meu marido na época eu tinha... Bom, não sei se eu entendi. Vamos lá. Lá fui eu curtir a vida, triste ilusão. 4 meses solteira, vim conhecer o meu marido no portão da... Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você... Não, conheceu o marido, então você já tava... É que eu tô chocada aqui com 6 anos de namoro, com 17. Mas vamos lá. 4 meses solteira, vim conhecer meu marido no portão da minha casa, onde tínhamos amigos em comum. E nesse dia, uma amiga, ao me apresentar um ficante dela, na época, ele estava acompanhado do meu, então, marido, né, que aqui vou chamar de Romeu. Nesse dia, nós nos tornamos amigos e eu nunca imaginaria ficar com ele. Isso até o fim da noite. Nós nos despedimos, ele me roubou um beijo e uma semana depois começamos a namorar. E vivíamos juntos. Na época eu não trabalhava e ele, coitado, nem sei como conseguia, pois saía do serviço e vinha direto para minha casa e daqui saía bem de madrugada. Enfim, quando começamos a namorar, ele me levou para conhecer a família dele. Quero deixar claro que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Eu adoro conversar. Por outro lado, a família dele é do tipo que quase não fala. Eles são esquisitos, sabe? Até um cumprimento, por exemplo, eles não são de responder. Tipo, bom dia. Aí, então, naquele belo dia, ironia, né? Aquele belo dia, descemos à casa dele, pois moro no bairro ao lado, uns 10 minutos a pé da minha casa. Ao chegar lá, eu toda, achando que, nossa, eu ia ser bem recebida, né? Coitada de mim. Minha sogra, Maledite, sequer olhou na minha cara. Para me cumprimentar foi quase um dilema. Além de que ela falava comigo sem olhar na minha cara. E quando me fazia uma pergunta, em seguida da minha resposta, ela logo dizia: a Joana era assim, ela era assado. Joana era uma ex do meu marido, que os dois namoraram por 2 anos. E ela ficava comparando ou falando da Joana. Eu, sem graça, comecei a parar de falar. Pois tudo que eu falava ou estava errado ou ela vinha falar da ex dele, da Joana. De início, eu achava que com o tempo eles iriam me conhecer e ver que eu era uma pessoa bacana. Por ilusão. Assim o tempo foi passando. Eu indo lá, na marra, afinal lá eles só mostravam que me odiavam, me tratavam mal, a ponto de nem lugar na mesa eu ter. Ou quando não, para mim não tinha mistura. Se eu aceitava um ovo frito,
se eu aceitava um ovo frito e meu marido, na época, um sonso, que achava que era implicância minha. Como, hã? Ou quando não, para mim não tinha mistura. Se eu aceitava um ovo frito. Acho que ela ia lá jantar, alguma coisa assim, e eles falavam que para ela não tinha mistura. Se ela quisesse, fazia um ovo frito para ela, porque da comida que eles estavam comendo lá não tinha para ela. Acho que é isso. E meu marido, na época, que era um sonso, que achava que era implicância minha, e minha mãe, por sua vez, sempre me dizia para dar tempo ao tempo. Bom, e assim eu segui levando. Nós nos amigamos na época e continuamos morando na casa dos meus pais. Meu pai, na época, ainda era vivo. Ele sempre fez muita questão que eu morasse em casa. Ana, eu sou filha única, então imagina como eu era tratada. Comecei a trabalhar de vendedora no centro da cidade. Eu moro em Campinas. E aqui a cidade é muito grande. E de costume, perto da catedral da cidade, ficam muitas ciganas pedindo dinheiro, lendo a mão das pessoas. Então, e até mesmo roubando. Então, sempre evitei dar atenção e nunca dei as costas a elas. Já tínhamos uns 2 anos juntos, quando um dia normal de trabalho, minha gerente pediu para depositar um dinheiro no banco que fica ao lado da catedral. E naquele dia, nossa, parecia que todas as ciganas do mundo estavam naquela rua. Não tinha jeito, teria que passar bem no meio delas. E assim eu fiz. Mas antes peguei o dinheiro, enfiei por dentro da calça, pois imaginei que se eu fosse roubada, como que eu ia explicar, né? Ao passar por elas, várias tentavam oferecer leitura de mãos e coisas do tipo. E eu saía negando tudo. De repente, uma me segurou pelo braço e ofereceu o seu trabalho. Eu imediatamente disse que não, que eu não estava interessada, e saí. Ela veio rapidamente atrás de mim e disse: "Você não acredita, né?" Eu fiquei calada e continuei sem dar atenção. Ela então disse: "Você tem R$ 350 por dentro da sua calça para depositar no banco tal, para a pessoa tal." Ana do céu, na hora eu fiquei pasma. Como que ela sabia de tudo aquilo? Até mesmo o valor e para quem eu faria o depósito? Sendo que isso foi me dito dentro da sala da gerência, estando só eu e a gerente. Em seguida ela completou e disse assim: "Sabia que fizeram um trabalho para você se separar do seu marido? E a pessoa que fez, você conhece, mas você a conhece como benzedeira. E o nome dela é..." Os nomes estão trocados, né? É fulana de tal. Vai e pergunte a ela, ela te dirá. Ela falou, né? Eu já falei, tá, todos os nomes estão trocados. Tá, o nome dela é Maria Aparecida. Vai e pergunte a ela te dirá. Gente, eu fiquei pasma. Ana, eu só conhecia uma benzedeira que tinha sido apresentada a mim e ao meu marido por minha querida sogra Maledite, meses antes, pois eu estava à procura de emprego e nada dava certo. Ela então me disse que conhecia uma e que me levaria até lá. Fomos e lá eu pedi que ela me benzesse e ela o fez. Em seguida, consegui esse emprego no qual estava trabalhando na época. Pronto, tudo estava dando certo, só que não. Meu casamento começou a desmoronar. Meu marido me tratava super mal. Começamos a ter brigas feias com agressão e tudo mais. Eu, idiota, ia pedir ajuda para Maledite, achando que por ela ser a mãe dele, ela iria me ajudar com o filho dela. E ela só dizia que há tempos deveríamos ter nos separado, que nós somos muito diferentes e tal. E para o filho dela, ela dizia que eu não prestava, que quem fala igual eu falo só pode ser pessoa bem falsa, que mais cedo ou mais tarde ele iria ver quem eu realmente era. Até que nesse dia, depois da revelação da cigana, eu pedi para sair mais cedo do serviço, chamei minha mãe e descemos na casa dessa benzedeira, que para esclarecer eu nunca havia perguntado o nome, tá? Eu só conhecia ela, então talvez fosse ela. Pois quando eu ia, a Maledite também ia, e pouco me deixava falar com ela. Isso quando eu falava.
Bom, ao chegar lá na benzedeira, ela estava em um atendimento. Então sentamos em um banquinho do lado de fora, eu e minha mãe. De repente chegou o marido da senhora que lá benzia. E de cara eu puxei assunto com ele. Papo vai, papo vem e pá! Perguntei o nome dela. Como que não quer nada? E adivinhem? Maria Aparecida. Pronto, um ponto já estava esclarecido. Agora, mesmo sabendo quem tinha feito, pois é, Ana, eu sabia. Eu sentia no meu coração que era a Maledite, que havia feito algo para minha vida estar um desastre. Eu apenas queria desfazer aquilo, pois sempre soube que não vale a pena consertar um mal com outro mal. E assim eu fiz. Ao chegar a minha vez, entrei num cômodozinho cheio de imagens e velas, e lá ela me fez algumas perguntas. Eu só disse que eu havia descoberto um trabalho feito para mim e eu queria desfazê-lo. Essa senhora, na hora, ficou estranha. Tipo como se ela sentisse ali que algo que tinha em mim era ela quem tinha colocado, sabe? Sei lá, foi estranho. Eu não esqueço dela me benzendo e dizendo que o que aqui foi feito, aqui será desfeito. Mas o engraçado é que eu não havia falado que tinha sido feito ali. Então ela se entregou em suas próprias palavras, na reza, não foi? Ela falou assim, que o que aqui foi feito, aqui será desfeito. Então foi feito lá. Eu só sei, Ana, que ela perguntou se eu gostaria de devolver o que a mim tinha sido mandado. E eu respondi que não. Deus é maior em minha vida. Ana, hoje farei 14 anos de casada. Para chegar até aqui foi uma luta enorme, pois a minha sogra, Maledite, minha cunhada, também Maledite, e o meu sogro, que eu ainda não achei denominação, fizeram da minha vida um inferno. Esse é um dos trabalhos feitos por ela, mas teve outros, muitos outros. Só que eu amo meu marido de verdade, e o que temos não é fácil de destruir. Já abalou muito por causa dos feitos delas. Porém, hoje eu tenho uma menina e um menino, lindos, frutos do amor. E o filho dela, o meu marido, chega a passar 4 a 5 meses, até mais, sem vê-los, pois ela só vem na minha casa quando eu faço uma festinha. Peraí. E o filho dela, chega a passar 4 a 5 meses sem ver os pais. É isso, acho. Pois ela só vem na minha casa quando eu faço uma festinha para uma das crianças. Do contrário, nem mandar um WhatsApp para saber se o filho tá vivo, ela manda. Eu, por minha vez, até prefiro, pois eles são pessoas de um coração muito ruim. Eu vou te mandar ainda outros relatos para que você e todos os assombrados, e quem sabe, ajudar o máximo de pessoas a entender que o mal não se paga com o mal, e o que nos pertence de uma forma ou de outra chegará até nós. Ana, beijinhos, desculpa esse relato enorme, mas como eu já disse, eu falo bastante e não seria diferente ao escrever este relato. Adoro o canal, desejo tudo de bom e maravilhoso para você e sua família, que vocês tenham muito sucesso cada vez mais, para que eu possa sempre tê-los como minha fonte de lazer. Beijos, beijos para você. Então, no fim, né, a cigana lá salvou a pele ali, né? Ela deu ali a revelação. E a benzedeira ali, ia fazer uma benzedura pro outro lado também, né? Falou, eu quero acabar. Bom, hein? Que povo falso! Que ninho de cobra, gente! Pra que isso tudo? Vamos ler este daqui então, de Sete Além. O costureiro escravo sem rosto de Sete Além. Que medo. Começo esse relato esclarecendo que os nomes já estão trocados. Obrigada. Olá, Ana, me chame de Fulana. Sou uma mulher de 43 anos e moro na zona leste de São Paulo. Fui costureira durante 20 anos da minha vida e sempre amei essa profissão. Porém, mudei de profissão e hoje sou oraculista. Também amo de paixão. É tudo o que eu sempre quis. Fiquei um pouco em dúvida se eu mandava o meu relato, pois contei ele para pessoas que acreditam,
e outras zombaram de mim, como se eu fosse louca ou bêbada. Deixo claro que não tenho vício nenhum, seja em bebida, cigarros ou outras substâncias. Não sou louca também, tá? Sou mãe e pai ao mesmo tempo e sempre trabalhei duro sozinha para criar 2 filhas ainda pequenas. Vamos ao relato. Certa madrugada estava eu cansada e acordada ainda, pois aqui em casa, devido à quarentena, minhas filhas trocaram a noite pelo dia e principalmente a caçula, que é muito arteira, e isso me traz estresse. Então fiz minhas orações, deitei-me e esperando vir o sono, fiquei muito nervosa com as peraltices da filha caçula, ao ponto de eu gritar com ela e ameaçar dar uns tapinhas se ela não dormisse. Dormimos e começou então o meu martírio. Sonhei que estava em minha antiga rua, onde eu morei quando era adolescente. Lá eu tenho muitos amigos e as casas hoje em dia são novas e bonitas. Porém, nesse dia estava tudo destruído e assolado, cheio de terrenos baldios com capim alto, além de ter poucas casas. Elas eram velhas e sem reboco, destruídas. A rua era de barro vermelho, escorregadio, sendo que a verdadeira é asfaltada desde que eu me conheço por gente. E estava tudo molhado, pois parecia que havia chovido. O tempo estava nublado, com aquelas nuvens carregadas. Não havia pessoas na rua. Eu me via andando nela sozinha, quando uma garotinha simpática, mas diferente das crianças que eu conheço, chegou em mim. Tinha algo diferente nela, sabe? Chegou em mim e disse: "Oi, eu sei que você tem filhas e eu gostaria de brincar com elas." Eu disse que quando tivesse oportunidade elas brincariam junto com ela, né? Elas brincariam juntas. Nesse tempo, chegou em mim uma senhora, meio estranha também, e parecia oprimida, meio retraída. Ela me falou que essa garotinha com quem eu estava conversando era largada pela mãe, desprezada, pois a mãe, que não tinha juízo e nem caráter, não ligava para a criança, que só ficava na rua o tempo todo e só ia para casa à noite para dormir. Em meio àquelas casas destruídas, humildes e feias na rua, uma casa me chamou a atenção. Era linda, bem estruturada, um sobrado imponente. E eu fiquei pasma e me perguntei, gente, por que em meio a tanta destruição apenas uma casa seria bonita? Então essa mesma senhora que há pouco falava comigo me disse que a dona dessa casa era justamente a mãe irresponsável daquela garotinha que aparentava uns 8 anos. Nisso me deu muita sede e pedi água para aquela garota, e foi onde ela pediu para que eu a acompanhasse até sua casa para me dar água. E a senhora simplesmente se retirou. Fui até a casa da garota junto com ela. Entrei na casa, que por sinal tinha até um certo luxo por dentro. Sentei no sofá e a menina grita para sua mãe: "Mãe, temos visita, traga água para ela." Nisso, dentro dessa sala que eu estava, tinha uma bela escada que levava para vários quartos no andar de cima. E mesmo sentada no sofá, eu conseguia enxergar a porta branca de um dos quartos e que estava fechada. E de lá vinha um barulho abafado de máquina de costura trabalhando a toda velocidade. Quando a garota gritou para a mãe descer a escada, eu vi a porta desse quarto se abrindo devagar e o barulho abafado de máquina de costura trabalhando ficou mais nítido. Dava para ver bem, pois o corrimão da escada era tipo de vidro. Ao abrir esse quarto, eu vejo uma mulher nova saindo de dentro dele. Ela olhou para trás e disse: "Trabalhe direito, senão será castigado." E observei dentro desse mesmo quarto, inclusive escuro, pouco nítido, um homem de costas para mim, sentado em uma cadeira, e ele estava trabalhando em uma máquina de costura. Aqui eu ouvi até então o som abafado e agora mais nítido.
O homem estranho com os braços moles era um homem estranho com os braços moles, como se não houvesse ossos em seus braços. É como se não houvesse ossos em seus braços. E ele costurava com muita rapidez, a ponto de eu ouvir o barulho da máquina correndo entre os panos costurados por ele. Essa mulher, então, fechou rápido essa porta e desceu toda hospitaleira, me dando boas-vindas, porém era uma hospitalidade estranha, pois ela levava em seu rosto um sorriso sarcástico e medonho. Ela me apertou a mão e, ao olhar nos olhos dela, eu vi um olho raro, todo azul. Não havia a parte branca, diferente dos olhos da filha dela e da senhora, que pelo visto era vizinha dela, pois os olhos dessas outras eram castanhos escuros. Mas o dessa mulher eram olhos profundos, todo azul e um azul brilhante, mas que ao invés de belo era assustador. Aí ela me falou: achou diferente os meus olhos? Pois é, aqui nesse lugar os meus olhos são raros e sou valorizada por isso. Então ela foi buscar um copo de água para mim e eu já estava meio que achando tudo aquilo esquisito demais. Não mais sentei no sofá, fiquei de pé para qualquer coisa, eu saí correndo, né? Nesse tempo, a garotinha subiu as escadas e sumiu no andar de cima. E foi quando o quarto que eu vi aquele homem da máquina de costura se abriu. E ele começou a descer as escadas devagar, gemendo de dor e dizendo que precisava de ajuda, pois as pernas e a coluna dele doíam muito por costurar sem parar. Ele desceu a escada e observei que as pernas dele estavam viradas, como aquela entidade do folclore, o Curupira. Eu ainda tentava entender como ele conseguia trabalhar com aquelas pernas nessas condições, e os braços eram moles, esticados e desproporcionais ao corpo. Me lembrei de novo de Little Nightmares, um dos coisas lá é meio assim. E os braços eram moles, esticados e desproporcionais ao corpo. Eu ouvi ele dizer assim: não me lembro mais quem eu sou, já estou tanto tempo aqui que perdi a noção de tudo, até do meu nome. Mas eu não olhava para ele, pois eu estava esperando a minha água. Quando de repente a dona da casa vem da cozinha com o copo de água na mão, sorrindo sarcasticamente, e fala: está vendo tudo isso? Essa bela casa? Pois é, conquistei tudo isso através da arte da costura, aprisionando e escravizando costureiros e costureiras para eu ser a única nessa vizinhança a ter esse padrão de vida. Mas esse inútil aí já não está mais me valendo muito, pois ele está cansado e não produz mais como antes. Bom, nisso eu fui me afastando para trás e ela e esse homem foram chegando perto de mim. Ela com esse sorriso medonho e olhos profundos, e esse homem agora que eu vi que não tinha rosto, era só um borrão no rosto dele. Que medo, gente! Ele falava por telepatia comigo e dizia: estou cansado, não sei quem eu sou, me ajuda. E ao mesmo tempo foi estendendo os braços para me pegar, enquanto essa mulher sorria e dizia: fulana, fica aqui, pois precisamos de costureiras. Depois de falar que escraviza e coisa, claro que eu vou ficar aqui, adoro, eu sempre quis ser escravizada, né, pra ficar aqui nesse lugar, que nesse homem, olha como ele tá saudável. Ô, mulher burra também, por que não chegou e não falou assim: não, nós tratamos muito bem as costureiras aqui, depois não, eu tô falando, se ela é maléfica, queria fazer isso, pra que contar que vai fazer isso? E depois falar pra pessoa ficar? É óbvio que a pessoa não vai ficar. Mas, continuando aqui. Mas, fique, né? Precisamos muito de costureiras, porque estou vendo. Precisamos de costureiras. E eu disse a ela:
Faz tempo que eu não sou costureira. Eu sou oraculista agora. Tipo, que pena que eu não costuro mais. Se eu costurasse, eu ficava. Mas como eu não costuro? Mas tô indo, tá bom? Beijo, obrigada pela água. Não vou tomar. E aí, eu disse a ela, faz tempo que eu não sou costureira, eu sou oraculista. E afinal de contas, só para finalizar aqui, onde que eu tô, né? Onde estou? E essa mulher continuou a mesma frase sarcástica, só que com o complemento que ela colocou na frase, me arrepiou e me arrepia até hoje ao me lembrar. Ela disse assim: Fulana, fica aqui, precisamos de costureiras em Sete Além. Nisso eu me desesperei. Meu coração acelerou e ela somente sorria. E eu pensava, meu Deus, eu não acredito como isso é possível. Como é que eu vim parar aqui? Enquanto isso, ela e seu costureiro escravo sem rosto tentavam me encurralar e me prender. Me lembro que no sonho eu disse, eu preciso acordar. Jesus, por favor, me acorda antes que seja tarde. E de repente eu acordei com uma voz feminina gritando no meu ouvido a palavra: Fulana, seu anjo da guarda te chama, acorde agora. E eu acordei suada, me tremendo toda, e olhei no relógio, eram 6 horas da manhã. Depois disso eu não dormi mais com medo de sonhar de novo. Será que foi apenas um pesadelo? Prefiro pensar assim, ou acreditar que foi apenas devaneios de uma mente cansada me pregando peças. Mas me questiono sempre se fui para esse tão temível universo paralelo. Essa foi a única vez que isso aconteceu, pelo menos até agora. Mas o que eu observei é que não se deve gritar, brigar, xingar, ficar nervoso antes de dormir, pois isso baixa a nossa vibração e acabamos indo para partes densas no astral. O relato é verídico, vivido por mim. Depois disso, até então, não aconteceu mais nada. Muito obrigada, e essa é a primeira vez que escrevo para um canal no YouTube contando esse relato. Um beijo para Ana, Matheus e os bebês lindos, obrigada, fiquem com Deus e abraços. Um beijo para você, muito obrigada. Gente... E aí? Parece o episódio Little Nightmares. O que eu vejo é que muita gente parece que vai para esses lugares em sonho mesmo. Aí a gente tem os mais loucos que eu acho são os que as pessoas não estão sonhando, elas estão acordadas, vão para cá, para lá e vai para um lugar esquisito e volta e tal. Beleza. Mas tem muitos que parece que é através de sonho, de viagem astral. Eu não sei se esse lugar é uma outra dimensão, de repente quando a gente dorme, a gente também pode ir para esse lugar, né? Para essa outra dimensão, esse lugar tenebroso. Aí, gente, que lugar é esse, hein? Lugar de vibrações baixas. Então, eu preciso contar o relato. É que a moça que me contou esse relato, ela tá sem tempo de digitar tudo. Então, ela contou por um áudio e eu preciso lembrar, escutar bem certinho o áudio para poder passar para vocês essa história. Mas esse lance deles quererem pessoas que trabalhem lá, sabe? Trabalhar lá de alguma forma, querer levar as pessoas para lá. Lembro da mulher também do restaurante. Querer levar a galera para trabalhar lá, gente. Mas tivesse uma condição boa, né? Mas quem vai... Aqui já tá ruim, filho. Eu vou trabalhar em Sete Além, fazer o quê? Daquele jeito lá. Paga em criptomoeda, pelo menos? Ai, meu Deus. Não, mas fora brincadeira, mas tem alguns relatos assim, né? Que eles meio que convidam a ficar lá, para realizar algum trabalho lá, fazer. Uns convidam para ficar lá, outros mandam a gente embora. Os que não interessam, acho que mandam embora. Então, melhor ser mandado embora, eu acho. Não sei, outros são convidados com alguns interesses. Que
como foi, né? Foi 12 de outubro, foi Dia das Crianças, foi dia de Nossa Senhora Aparecida, não teve relato, né? Então eu vou contar hoje. Hoje aqui o relato O Milagre de Nossa Senhora Aparecida na Praia Deserta. Então vamos lá. Olá, Ana, né? Boa noite, Ana. É um enorme prazer poder compartilhar esse relato com o canal Assombrado. É um moço que nos conta, acho. Espero que possa tocar os corações dos assombrados como tocou o da minha família. Meu nome é esse do e-mail. Eu sou a mesma pessoa que escreveu o relato A Manipulação Espiritual. Quase tive um treco quando a ouvi contar o meu relato. Nem lembrava que tinha escrito ele. Estou criando coragem para escrever a parte 2 e contar como as coisas se desenrolaram. Porém, como será grande, vou precisar de muito tempo para isso. Então, no momento, vou lhes escrever este relato menor, vivido pela minha mãe, e vivi apenas as consequências desse milagre. Farei o possível para não citar nomes no relato, e se citar, pode ter certeza que estarão trocados. Obrigada. E antes que eu me esqueça, minha mãe deu permissão para contar esse relato, ok? Muito bom, ok. Bom, para começar e melhorar o entendimento, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu sempre gostei muito de água e um dos meus maiores prazeres era tomar banho de piscina e ficar boiando. Sempre tive muita facilidade em boiar e a minha mãe achava isso o maior barato, porém ela não sabia fazer. Eu também não, eu sempre afundo. São os ossos densos, eu sou afundadora. Eu acabei ensinando ela a boiar. Passou a ser um grande prazer para ela também. Porém, minha mãe não sabe nadar. Guarde essa informação. Duro, né? Não saber nadar. Dureza. Agora, quem lhes conta o relato é a minha mãe. Alguns anos atrás, agora é a mãe dele contando. Alguns anos atrás, em 2000, se não me falha a memória, eu fui convidada por uma amiga para visitar as praias da região de Cabo Frio. Aceitei prontamente, pois amo o mar e fico maravilhada com as paisagens litorâneas. Não pude levar meu esposo nem meus filhos, pois foi numa época que havia aulas na escola e o meu esposo tinha que trabalhar. Mas como seria uma viagem rápida, aceitei ir, pois essa oportunidade não aparece sempre, né? Bom, confesso que não estava gostando muito das praias que nós visitamos, pois o mar é muito bravo e tinha umas ondas muito fortes, sim. Eu não conseguia tomar banho direito de mar e ficava mais na areia do que na água. Te entendo. Até que um dia, um dos filhos da minha amiga deu a ideia de irmos em uma praia que era quase deserta e que era calma. Fiquei muito empolgada e fiz vários planos do que eu ia fazer ao chegar lá. Chegamos nessa tal praia, que eu não me recordo o nome, então peço desculpas, e realmente não tinha quase ninguém. Fora minha amiga, os seus filhos e eu. Só havia ali também fora minha amiga, seus filhos e eu, só havia um casal na tal praia. Logo me ajeitei para ir para a água, mas a minha amiga e os filhos resolveram ficar na areia bebendo e conversando, pois achavam a água muito fria e estavam esperando esquentar um pouquinho para poderem entrar no mar. Fui sozinha mesmo e a água estava... Oh, meu Deus, Matheus, me traz água, por favor. Tava tudo bem, até começar a falar, né? Matheus, você está me ouvindo? Por favor, se tiver, me traz um copinho d'água. Bom, cadê? E entrei, né? Fui sozinha mesmo e a água realmente estava fria, mas eu nem liguei. Eu queria era aproveitar aquele mar calmo. Logo, resolvi boiar, o que foi fácil, pois a água salgada facilita bastante, sim. Não sei exatamente quanto tempo fiquei boiando, mas num certo momento eu enjoei e decidi voltar para a areia. Entretanto, quando fui colocar meu pé no chão, levei um susto. Não achei o chão. Eu ia falar isso, boiar no mar, ficar de boa, ele vai te levando. A hora que você vê, você não sabe nem onde você tá. Quando fui colocar o meu pé no chão, um susto. Não achei o chão. Misericórdia, ela não sabe nadar. Aquele mar calmo foi me puxando pro fundo enquanto eu boiava e eu não dava mais pé. E eu não sei nadar.
Passou tanta coisa pela minha cabeça. Eu não podia morrer ali. Meus filhos ainda precisavam de mim. Eu tinha muita coisa para fazer nessa vida ainda. Roguei a Nossa Senhora Aparecida por socorro. Pedi com tanta fé por salvação e me coloquei a rezar. Nisso ouvi uma voz masculina, calma e doce, me perguntando: a senhora precisa de ajuda? Preciso sim, meu filho. Eu estava boiando, eu não dou pé mais. Eu não sei nadar. Falei eu ali toda nervosa e preocupada, mas o homem veio até ali ao meu lado, segurou meu ombro. Era um homem de uns 30 anos. Estava usando uma camisa branca e era muito bonito. Calmamente ele me disse: fique calma, eu vou levar a senhora até um lugar onde você alcance. Tudo vai ficar bem. Eu estava muito nervosa, mas procurei me manter calma. O tal homem foi nadando e me puxando e logo me disse para testar se ali dava. Se ali onde chegamos eu conseguiria alcançar o chão. E eu consegui. Estávamos muito perto da margem já. Fui andando até a areia seca e me sentei nervosa ali, pensando em como eu coloquei a minha vida em risco e como eu deveria agradecer aquele homem. Ele me salvou. Olhei para todos os lados, procurando aquele rapaz para agradecer, mas ele simplesmente sumiu. E foi tudo muito rápido, não dava tempo dele sumir. E a praia estava quase vazia. Eu conseguiria vê-lo andando ou nadando se ele estivesse por ali. Nesse meio tempo, minha amiga e os filhos me viram sentada na areia e vieram me perguntar se estava tudo bem. Disseram que eu tinha sumido e que me perderam de vista, que estavam preocupados. Eu estava sem palavras. Eu não tive coragem de contar o que aconteceu. Eu achei que ninguém ia acreditar em mim. Só pedi para eles me ajudarem a procurar um homem de camisa branca, mas nunca conseguimos encontrá-lo. Quando voltamos para nossa cidade, relatei esses acontecimentos para o meu filho fulano, esse que escreve o relato. E ele se atentou a algo que eu não me atentei. Primeiro, me deu um sabão por boiar no mar. E depois me perguntou se eu conseguia ouvir a voz do homem com clareza. Eu puxei da memória e sim, eu ouvia com clareza. Ele então me disse que quando eu boio, quando a gente boia, os ouvidos ficam debaixo da água e eu não deveria conseguir ouvir as palavras de uma pessoa com tanta clareza como eu ouvi. Isso só me deu a certeza de que eu vivi um milagre. Nossa Senhora Aparecida ouviu a minha prece e mandou um anjo para me salvar naquela praia. Até hoje, muitos anos depois, faço diariamente as minhas orações em agradecimento pela chance de viver e ver os meus filhos crescerem. Olá, Ana, fulano de volta aqui. Espero que tenham gostado do relato e queria dizer que acompanho o canal Assombrado há anos. Estou há tempos pensando em enviar este relato, mas só agora essa oportunidade apareceu. Há um bônus bem curtinho para essa história que eu acredito também... Ai, que susto, Marie! Ai, vocês devem ter assustado aí também, mas eu assustei. Ela tá aqui em cima, de repente me dá um pulo, um barulho aí, não sei pra onde, acho que não sei se ela cai. Ai, meu Deus, é o escritório dos gatos aqui. As 3 gatas estão aqui. Marie, não faça isso. Você mata eu e eles do coração. Cadê? Que susto, acho que ela derrubou ou bateu alguma coisa ali. Então continuando aqui, ó. Há um bônus bem curto para essa história que eu acredito também ser parte do milagre. Segue abaixo se acharem interessante contar. Tá, eu já vou contar. Só vou falar aqui do lance dela no mar. Eu fiquei mesmo curiosa, porque como ela não sabe nadar e não dá pé, como que ela aguentou ficar ali? Então ela viu que não dava pé, ela voltou a boiar. Entendeu? Então ela ficou pedindo por ajuda e rezando, boiando. Boiar ela conseguia. Mas assim, se ela não colocasse o pé no chão, ela não ia conseguir voltar, entendeu? E aí ela vai saber pro meio do mar pra onde que ela ia. E vai saber se não tem uns bichos lá, né, uns... Será que era mar aberto? Podia ter tubarão? Ai, credo. Então, por isso que ela estava pedindo, e se ela estava boiando, como ele disse, você fica com o ouvido dentro d'água, assim, né? Então, como que ela ouviu o cara falando claramente com ela, né? Às vezes ele fala na mente. E o rapaz sumir, primeiro, aparecer do nada, do lado, bem na hora que você tá precisando,
aparece um rapaz e fala, eu acho que essa mulher precisa de ajuda, né? E oferece tudo, ajuda e depois some. Meu amigo, isso é um anjo. Muito bom. Não boiem no mar. Principalmente se não sabe nadar. É perigoso. Bom, o bônus, então. Já vou engatar o bônus aqui. Nessa mesma época do relato, eu sofri... Peraí, agora... Tá, é o mesmo... É o fulano que tá contando pra gente. Eu falei, meu Deus, tem fantasma mexendo. Não é, é a gata que deitou em cima do teclado. Não, mocinha. Tá, deita aí. Então, voltando aqui, ó. Nessa mesma época do relato, eu sofria com síndrome do pânico e fobia social. Acontece que nessa época e na viagem, minha mãe, que jurava que nunca mais ia ter cachorro na vida, voltou da viagem louca para adotar uma cachorrinha branca. E o nome dessa cachorrinha tinha que ser Kika. Essa obsessão em arrumar a tal cadela se dava pelo fato de que na noite do milagre ela foi a um restaurante e tinha lá uma cachorrinha branca, idosa já, com esse nome, deitadinha em uma almofada. Os donos alegaram que ela estava muito doente e que em breve morreria. Minha mãe ficou comovida e, ao voltar, logo encontrou uma cadelinha branca da raça Poodle e adotou. Naquela época eu não queria mais ter cachorro, pois fiquei muito triste quando o meu último morreu. Lidar com a perda de mais um seria demais para mim. Na minha visão pessimista daquela época, né? Mas aos poucos a cachorrinha, a Kika, foi me conquistando. E ela tinha um comportamento quase humano, sabe? Parecia entender o que dizíamos e se comportava de uma forma muito carinhosa e presente. A força dela me ajudou a passar pelas crises e pela dor que eu sentia, e com aquela alegria que ela trazia, fui reunindo forças para lutar contra tudo que me acontecia. A Kika viveu por mais de 15 anos e acabou nos deixando na mesma época que eu sofri o ataque espiritual que relatei lá no relato, a manipulação espiritual. Acabei descobrindo que tudo que passei naquele relato foi obra de um maledito, um trabalho de magia negra, e a minha doce Kika acabou morrendo como efeito colateral disso. Porém, mais uma vez, ela me salvou. Após a morte dela, eu melhorei e pude tomar consciência da minha mediunidade. Os detalhes dessa história eu contarei quando enviar a parte 2 do relato, a manipulação espiritual. Ana, agradeço muito a você e ao Matheus pelo seu trabalho. Trazer lazer e entretenimento é um lindo trabalho que ajuda muita gente vivendo grandes dificuldades a passar por elas com mais entusiasmo. Além disso, muitos dos relatos narrados pela sua perfeita voz, trazem esperança e aprendizado para todos nós. Diga ao Matheus que os especiais dele são ótimos. Eu gostei bastante do especial do Nikola Tesla. Foi perfeito. Dá para sentir o entusiasmo e a alegria do Matheus. Faça mais especiais falando dessas grandes mentes que andaram sobre a Terra, por favor. Um grande abraço e muita luz para sua família e para todos os assombrados. Atenciosamente, Fulano. Beijo para você, muito obrigada pelas suas histórias e a sua mãe também. Que legal, olha lá, os animaizinhos, né? Pois é, salvando a gente de várias formas. Vamos ler mais um? O Mundo dos Duendes. É um moço. Olá, Ana, eu me chamo Fulano, tenho 20 anos e acompanho vocês há bastante tempo. Gostaria de desejar sucesso em tudo que vocês almejam. Muito obrigada. Bom, o ocorrido aconteceu quando eu tinha 12 para 13 anos. Até hoje eu ainda não sei se foi tudo um sonho ou se aconteceu de verdade. Olha, eu acredito que quando a gente tem essa dúvida é porque aconteceu. Porque quando é um sonho né? É uma coisa assim, mas quando é tão marcante, e é porque aconteceu. Acho que na grande maioria das vezes, se você tem essa dúvida, aconteceu, não foi um sonho. Bom, a minha casa é encostada com a parede... A minha cama... tá caba aqui, então a minha cama é encostada com a parede do meu quarto, deixando assim um vão entre eles.
A minha cama, acho que é isso. É encostada com a parede do meu quarto, deixando assim um vão entre eles. Bom, eu sempre gostei muito de dormir com o rosto ali no vão. A cama encostada na parede, então fica aquele vão. Eu sempre, quando eu era criança, eu só dormia com a cara enfiada nesse buraco aí, entre a parede e a cama. Eu sempre gostei muito de dormir com o rosto ali no vão, pois aqui no Nordeste é bastante quente e a parede fria dava uma ajuda. Então, isso aí mesmo. Então, nesse dia, dormindo como normalmente durmo, aconteceu algo estranho. Eu escutei como se fossem vozes e até mesmo risadas. Então, ainda meio dormindo, abri os olhos sem tirar o rosto do vão. Quando abri os olhos, para minha surpresa, tinha luz entre a parede e a cama. E diversos homenzinhos, do tamanho do meu indicador. Estavam carregando caixas e outras coisas que não me lembro ao certo. A minha visão era de cima, como se eu visse todos eles por alto. Era cerca de 8 ou 9 homenzinhos e estavam carregando as coisas para debaixo da minha cama. Quando eu esbocei um grito, um deles olhou para cima e me viu. Ele estava com uma caixa na mão e assim que me viu, deu um sorriso. Não uma risada, deu um sorriso. Aquele sorriso sem mostrar os dentes e com os olhos meio fechadinhos. Lembro disso como hoje. É bastante nítido para mim. No momento em que ele deu o sorriso, eu consegui gritar. Foi quando a minha mãe e meu pai foram no meu quarto para saber o que aconteceu. E até hoje eu não tenho uma resposta para aquilo e nem sei o que pensar. Vocês têm alguma resposta? Abraços. Sim, gnomos. Bom, talvez eles existam, não é? A gente resiste tanto a isso, mas talvez a resposta mais simples é que eles existem e às vezes a gente vê, não é? Eles estavam levando coisa para debaixo da cama. Depois você não olhou embaixo da cama para ver se tinha alguma coisa lá? Tá vendo? Os gnomos carregam as coisas para debaixo da cama. Não, então, não sei. Pequenininho assim. Tamanho do indicador. O meu, assim, ó. E aí, então, ele tava vendo que ele estava embaixo da cama. Porque ele enfiou a cabeça no vão. Eu também fazia isso, gente. Eu enfiava a cabeça naquele vão, assim. E às vezes eu olhava para baixo. Lá via o chão da cama. Mas lá eu dormia com a cabeça socada entre a parede e a cama, sempre. Então, alguém já viu alguma coisa parecida? Manda um relato pra gente, porque eu sei que várias pessoas já tiveram experiências com esses seres pequenininhos, esses homenzinhos. Mas espera aí. Eles se vestiam, eles tinham as roupas como um gnomo, assim, característico, ou eram apenas homenzinhos? Que tipo de roupa? Como eles pareciam? Como eles eram? Porque eu acho que tem uma diferença entre o povo pequeno e gnomos e tudo mais. Promessa feita ao diabo. Mas, gente, prometer pro diabo. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. O relato que contarei hoje é uma história completamente verídica, que aconteceu com uma prima da minha avó. Os nomes já estão devidamente trocados. Hoje a minha família é de São Paulo, mas essa história aconteceu na terra natal deles. Começou no estado do Maranhão, mais precisamente em Codó, há mais ou menos 30 anos atrás. Para quem nunca ouviu falar da cidade de Codó, essa cidade é encantada, conhecida assim pela facilidade de manifestações de seres sobrenaturais. Lá existem muitos e muitos relatos e são verdadeiros, completamente verdadeiros. Enfim, Joana, como será chamada, era uma jovem muito bonita. E nessa época de adolescência, ela se prostituía. Ai, meu Deus. Maneira que escolheu
para se livrar da pobreza e criar o seu filho. Ok, não era adolescência, acredito que então, né? Bom, nesse período, a cidade, da juventude, acho, né? Nesse período, a cidade estava tomada por uma euforia de ganhar dinheiro no garimpo, no estado do Pará. Muitos homens deixavam suas famílias, Muitos homens deixavam suas famílias e iam em busca de uma melhoria de vida. Passavam até um ano longe de casa. Foi quando apareceu ali uma mulher na cidade de Codó, em busca de meninas bonitas, jovens, para trabalhar no garimpo, para vender o corpo no garimpo. Pois lá os homens achavam ouro, né? E muitos torravam o ouro nos cabarés de lá mesmo. Ah, espertas! Muito, entendi! Agora eu entendi! Ah, olha só, muito bem. Muito bem. Então eles torravam tudo nos cabarés de lá mesmo. Então eles garimpavam e elas tiravam o ouro deles. Cadê? Foi quando Joana viu ali uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Decidiu que ela iria. Deixou seu filho com uma irmã, prometendo que mandaria dinheiro para ela e para o filho dela, né? Para a irmã e para o filho. Quando Joana chegou no Pará, as coisas não eram como ela pensava. Existia sim o cabaré e muitos homens de dinheiro. Porém, a fulana que a levou escravizava mulheres. O dinheiro dos programas era para ela. Os dinheiros do programa era para ela, só para a dona do cabaré. E ai de quem reclamasse. Elas apanhavam, chegavam a ser juradas de morte. Sofriam castigos terríveis, tanto que Joana possui ainda hoje uma cicatriz no pescoço, marca dessa história. Foi quando Joana se envolveu com um piloto de avião e acabou engravidando dele. Com todo aquele desespero e medo de morrer naquele lugar, como acontecia com muitas mulheres, Joana prometeu que se conseguisse voltar para casa, se ela conseguisse sair viva daquele inferno, ela entregaria a alma do filho que ela estava gerando para o diabo. Mas por que a pessoa não se entrega? Por que tem que envolver outra pessoa que não tem nada a ver com o pato na história? A fazer promessa para os outros pagar? Bom, continuando. Gente. E ainda pro diabo. Bom, ela prometeu que se ela saísse daquilo lá, saísse daquele inferno, ela entregaria a alma do filho que estava gerando para o diabo. E é quando começa o sobrenatural da história. Ela bolou um plano com esse piloto que deu certo e conseguiu fugir, enfim, do garimpo e voltou para Codó. Foi quando coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Joana diz que tinha pesadelos horríveis, como o de crianças sendo devoradas e tudo mais. Isso quando não ouvia vozes, e vozes pedindo a criança. Joana passava os dias atormentada. Era como se o diabo estivesse mesmo esperando ela cumprir de vez o que prometeu. Na cabeça dela, essa promessa foi vaga, sabe? Nada aconteceria nem com ela, nem com o bebê. Seriam apenas palavras ao vento. Mal sabia ela, pois os dias passavam e ela continuava sendo atormentada por vozes e vultos. Joana já estava com mais ou menos 5 meses de gravidez e nada mudava. Um certo dia, Joana estava em seu quintal, cuidando de seu sobrinho, que estava fazendo uma malcriação lá. Quando tentou pegar o menino, ela escorregou. Quando tentou pegar o menino, escorregou, mas Joana jura que apenas deslizou com o pé. Ela não caiu no chão nem nada. Quando ela começou a sentir uma dor terrível, foi para casa e não avisou ninguém. Deitou na rede e, ao mesmo tempo que sentia a dor, ela era atormentada por uma criança. Ela relatava que era um menino negro, lindo, que ria, se escondia. Passava embaixo da rede e em volta dele era como se tivesse uma luz. Ela, com muito medo e com muita dor, pensava estar ficando louca ou com muita febre. Na manhã seguinte, ela ainda estava com dor.
quando minha avó e a irmã dela a levaram para o médico. Infelizmente, a criança não sobreviveu. Ninguém lembra essa parte com detalhes do que foi dito lá no hospital, mas sempre afirmam que aquele escorregão não era o suficiente para ela ter perdido a criança. Ainda hoje, Codó é uma cidade considerada precária. Imagine há 30 anos atrás, né? Joana e minha avó voltaram para casa depois que Joana se recuperou com o bebê, né? Joana e minha avó voltaram para casa depois que Joana se recuperou com o bebê dentro de uma caixinha de papelão. Que negligência, mas foi assim. Minha avó recorda que era um menino negro, lindo, já formado, mas com um lado... mas de um lado da cabeça ele tinha um grande machucado. Joana diz que parecia... Joana diz que parecia aquela criança que apareceu para ela quando ela estava sentindo dor na rede, aquele menino que ficou dando risada e rodeando a rede ali. Porém, a criança a atormentou. Porém, a criança que a atormentou já era grandinha. Pasme, o bebê foi enterrado no fundo do quintal da minha avó, por ela mesma. Gente... E até hoje a parte mais velha da minha família, e Joana, que não gosta mais de falar dessa história, eles acreditam que o diabo realmente levou a criança e que aquele escorregão foi apenas um jeitinho que ele achou para levar de vez a sua alma, que foi oferecida por ela, a própria mãe. Bom, sei lá, mas assim, também ao mesmo tempo eu penso, poxa, é tão, você tá aqui, aquela criança que tá ali dentro de você é uma outra alma, é uma outra pessoa, não faz parte de você. Agora, eu prometo a vida de outra pessoa e, tipo, o diabo pode vir e pegar? E o menino tava rindo em volta dela, tudo com uma luz em volta. Será que foi isso ou foi... Será que foi o diabo que veio pegar a alma da criança, agora levou a alma da criança pro inferno? Falou, não tenho nada a ver com isso, por que vai me levar pro inferno? Não consigo entender direito essa ligação, assim, de prometer um inocente para levar a alma, entendeu? Talvez tenha sido... eu não sei, gente, eu não sei. Não sei. Vamos ver esse aqui, ó. Relato sobre o universo paralelo em um hospital. Opa, verdade. Valeu, Rusmega. Vou ter que tirar daqui. Aqui. Olá, Ana, tudo bem com você e o Matheus? Tudo jóia. Espero que sim. Me chamo Fulano, tenho 23 anos e queria contar um relato para você, já que o tema Sete Além anda em alta. O relato não é sobre Sete Além, mas sobre um universo paralelo. Quando eu era criança, uns 9 ou 10 anos, eu fui para um hospital com meu pai, pois eu estava com muita dor de barriga naquela época. Eu tinha muitas cólicas intestinais. O hospital não era o único da região, mas era o melhor na época. Chegando lá, passamos no médico e ele receitou uma injeção para dor. Após a medicação que tomei, no 3º andar, a gente estava indo embora e pegamos o elevador e meu pai apertou o botão de térreo, que era para onde a gente ia. Chegando no térreo, quando a porta abriu, o lugar era outro e não era mais o hospital. Parecia um estacionamento abandonado, sem carro nenhum. O lugar estava todo em ruínas, completamente vazio, como se estivesse abandonado há muitos anos. Daí o meu pai estranhou muito e viu que o elevador apontava mesmo térreo, porque eu também olhei para o painel que indica o andar.
Daí ele pressionou o botão para forçar o fechamento das portas e apertou o térreo de novo. O elevador nem se mexeu e menos de 1 minuto depois abriu a porta novamente e lá estávamos no andar térreo do hospital. Isso mexe com a minha cabeça até hoje. Meu pai e eu nunca mais falamos no assunto. Foi realmente muito estranho, até a sensação do ambiente era diferente, era mais frio e um silêncio tão vazio que chegava até a assustar. Sem som de vento ou de pessoas, nada. Tudo era cinza. Resolvi falar nesse assunto, já que hoje em dia as pessoas discutem sobre universos paralelos. Naquela época o tema não era discutido por ninguém. Mas será que realmente não deu um defeito no elevador aí? E acabou, em vez de parar no térreo, ele acabou descendo e parou no possível estacionamento mesmo do hospital, que talvez não é mais usado, é meio que desativado. Não, é só uma possibilidade, não tô falando que, né, às vezes não dá pra isso acontecer, mas quanta coisa de universo paralelo, né, gente?